Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Fundamentos e Metodologias do Ensino História e Geografia. O tema central que guiará nossa aula é História e Ensino de História, um tema que nos convida a refletir sobre os desafios enfrentados pelos professores no mundo contemporâneo. O ensino de história possui historicidade, o que significa que é impossível considerá-lo sem articulá-lo com os contextos e as estruturas da sociedade em que está inserido. Nosso objetivo é resumir o percurso do ensino de história no Brasil, analisar a influência das escolas históricas na sua didática e identificar as diferentes vertentes investigativas da história nacional. Esta discussão é particularmente relevante para a Amazônia, pois a compreensão das mudanças historiográficas nos permite valorizar a memória e a história dos povos originários e das comunidades tradicionais, que muitas vezes foram marginalizadas pelas correntes historiográficas tradicionais. O ensino de história no Brasil é um processo de longa duração, que remonta ao período colonial com os colégios jesuíticos, embora a história como disciplina específica só tenha ganhado contornos mais definidos a partir do Império. Nesse período, a criação do Imperial Colégio de Pedro II e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, em 1838, foi fundamental. O IHGB inicialmente influenciou uma historiografia de caráter cívico-moral e político-institucional, concentrada na construção da memória e da identidade nacional sob a ótica das elites. Essa primeira vertente, por vezes denominada tradicional ou positivista, visava formar o cidadão para o Estado e reforçar uma identidade nacional unificada, muitas vezes silenciando as narrativas regionais. É crucial que o professor amazonense reconheça esse viés, pois ele permite a crítica à historiografia que priorizou o eixo Rio-São Paulo, marginalizando a história da colonização na Amazônia, o ciclo da borracha e as resistências indígenas e caboclos. Com o advento da República, e principalmente a partir da segunda metade do século XX, o ensino e a historiografia passaram por significativas transformações influenciadas pelas escolas históricas. A escola dos análises e o materialismo histórico, por exemplo, trouxeram novas abordagens, ampliando o campo de análise para além dos grandes eventos políticos e dos grandes homens, passando a considerar o cotidiano, a cultura e a economia. Essa mudança permitiu a inserção de novos objetos de investigação e fontes, como a história oral e a microhistória, essenciais para o resgate da história local. Para o professor que atua na realidade amazônica, a influência dessas vertentes é vital, pois elas oferecem ferramentas para investigar e incorporar a história social e ambiental da região, como a história do rio, da floresta e das populações ribeirinhas, que são elementos estruturantes do cotidiano dos alunos e que devem ser tratados como sujeitos históricos. As vertentes investigativas da história no Brasil, ao longo do tempo, diversificaram-se, abrangendo temas como história do trabalho, da cultura, da educação e, mais recentemente, a história ambiental e a história indígena. A historiografia atual tem se voltado para a produção de um novo saber histórico, que valoriza a multiplicidade de narrativas e a história do tempo presente. Essa tendência exige do professor a habilidade de trabalhar com a história em sua dimensão de longa duração e em sua relação com o presente, utilizando a história indígena e indigenista, Laraia, 1986, para desmistificar preconceitos e reconhecer a importância das culturas originais. A BNCC, ao enfatizar o trabalho com a memória, o patrimônio e a diversidade cultural, alinha-se a essas vertentes, orientando o professor a construir um ensino de história que seja crítico, reflexivo e capaz de formar um cidadão consciente de sua identidade e do seu contexto amazônico. Em síntese, o percurso do ensino de história no Brasil foi marcado pela transição de uma história cívico-moral, pautada pela elite imperial, para uma história mais plural e crítica, influenciada por novas escolas historiográficas, como os análises. Reconhecemos que a influência dessas escolas foi crucial para expandir os objetos e as fontes de investigação, permitindo que a história se tornasse mais próxima da realidade do aluno.
O desafio do professor na Amazônia é transformar as vertentes investigativas em prática pedagógica, utilizando a história regional e a história indígena para construir um currículo que contemple a riqueza e a complexidade local. Ao fazer isso, o professor cumpre o papel de desconstruir a narrativa centralizadora, valorizando a memória e o patrimônio cultural amazonida e formando cidadãos que não apenas conhecem o passado, mas que são capazes de atuar criticamente no presente, reconhecendo a historicidade de sua própria vida e de sua região. Até a próxima aula, bons estudos! Universidade Newton Lins, nossa missão é educar a Amazônia.